pessoa, né, até Deus me quebrar, me lapidar, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que sempre se achou melhor que as outras, um sentimento de superioridade muito grande. Então, gente, eu tinha esse sentimento, né, porque eu me escorava em tudo aquilo que os meus pais estavam construindo, que eu via, né, que eles tinham crescido, que eles estavam construindo naquela época. Eu me tornei uma pessoa meio que insuportável, metida, fresca, o que vocês quiserem chamar, e por aí vai. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa Argolo e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada com vocês. Um pouquinho não, vou compartilhar tudo mesmo, vou contar tudo em detalhes, ok, gente? Gente, em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que não é fácil a gente abrir a caixa da nossa vida para todo mundo, né, e expor às vezes algumas dores, alguns momentos, algumas tragédias. Não é fácil, né, mas eu acredito que isso vai trazer cura, vai trazer restauração e vai trazer exortação para todo mundo que assistir e ver meu testemunho, né, porque às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, a Lari é uma bênção, nossa, a Lari é maravilhosa, a oração dela é poderosa, nossa, a Lari isso, a Lari aquilo. Mas, gente, para mim chegar onde eu cheguei hoje, a gente precisa olhar lá para trás e ver tudo que eu passei, os lugares que eu passei, as situações e as circunstâncias que eu tive que viver para me tornar quem eu sou hoje. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não acredito que tudo que aconteceu comigo foi algo extremamente ruim. Eu acredito que Deus usou de certas circunstâncias para me resgatar, para me chamar e para trazer hoje para vocês esse testemunho aqui, para impactar, para motivar vocês a se levantarem, né, e não precisar passar talvez pelas coisas que eu passei para se achegar a Deus ou para se tornar uma pessoa melhor. Ok? Gente, o meu testemunho, eu já compartilhei ele aqui dentro do movimento, que eu sou fundadora e líder. Compartilhei com eles numa dinâmica que nós estávamos fazendo e foi muito impactante, né? Eu abrir essa caixa, eu voltar lá atrás e contar de toda a minha história, como foi, coisas que eu vivi, não foi fácil. E eu sei que mesmo estando curada e restaurada de todas essas dores e circunstâncias, ainda também não é fácil eu chegar aqui hoje para vocês e abrir o meu coração para vocês e reviver, porque quando a gente conta uma história, a gente começa a reviver aquela ocasião, aquelas circunstâncias, e querendo ou não nos motiva, nos alegra, às vezes nos traz um confronto. Então eu tô aqui hoje, né, para abrir meu coração para você. Eu não vou contar meu testemunho em um só vídeo, porque vai ficar muito maçante, talvez vai ficar cansativo para você que tá aí me escutando atrás da telinha, mas eu vou dividir ele em 3 partes, tá? E eu quero começar contando ele para vocês desde o começo. Então, gente, a minha história ela começa em Rosário do Ivaí, que foi a cidade que eu nasci, interiorzinho do Paraná. Eu sou paranaense. Eu morei nessa cidade, em Rosário do Ivaí, até os meus 4 anos de idade. Depois disso, meu pai, minha mãe e meu irmão, que até então minha família era constituída por nós 4, depois veio os meus outros 2 irmãos, né, o Pedro e o João, ou aliás, o João e o Pedro, né, então até essa parte aí, minha família era constituída pelo meu pai, pela minha mãe, por mim e pelo Lucas, que vem depois de mim. Eu sou a primogênita, né, do meu pai e da minha mãe. Então, a gente se mudou para Lençóis Paulista, porque meu pai foi empreender um supermercado lá, foi tocar um supermercado lá, junto com outro sócio, e a gente passou ali mais 3 anos e meio ou 4 anos. Gente, nessa época, né, até os meus 4 anos, as minhas lembranças são vagas, são poucas, não são muitas, né, mas eu me lembro de poucas coisas que eu tenha vivido, né, até os 4 anos de idade. Depois, nesse outro período que nós nos mudamos para Lençóis Paulista, né, que também é uma cidadezinha do interior de São Paulo, eu lembro que os meus pais trabalhavam muito, né, a gente morava, tinha uma funcionária que cuidava da casa e cuidava da gente também, morava junto com a gente, e a gente passava, eu e o Lucas passava mais tempo com ela que talvez com os meus pais, porque meus pais estavam muito engajados ali trabalhando, né,
os dois supermercados exigiam muito deles, então eles passavam de segunda a domingo lá, e a gente acabava tendo um pouco de qualidade com meus pais depois do domingo, né, 2, 3 horas da tarde. Então, e quando eles chegavam já era 10h30, 11 horas, a gente já estava dormindo, e no outro dia a vida seguia, né, e a gente acabava que não tinha muito tempo de qualidade com os meus pais, tá? Mas os meus pais sempre foram pais presentes, né, nunca deixou faltar nada, nem para mim, nem para os meus irmãos. E eu lembro que a gente ficou ali por 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Começou a chegar um tempo que meu pai achou que a cidade estava muito violenta, né? Lençóis Paulista estava com muita violência, né? E os negócios dele, né? Tanto os supermercados, né? Estavam indo muito bem, mas estavam tendo muita ameaça, estava tendo muito ameaça de muito assalto, muito. Eu lembro que nessa época eles eram muito assaltados, né? A mão armada ali, e meu pai acho que começou a ficar com medo, né? Gente, eu lembro de uma vez que a gente, né, tinha um rapaz que trabalhava no supermercado. Ele ia buscar a gente no colégio e ia levar e ia trazer, né? E eu lembro que a minha prima, que estava passando uma temporada, né, com a gente, ela foi e nos buscou um pouco mais cedo. E aí a minha mãe foi na escola, não nos achou e já achou que a gente tinha sido sequestrada. E a minha mãe ficou apavorada, acionou a polícia e todo mundo, né? E na verdade só minha prima tinha passado e tinha pegado a gente. Então, assim, a aflição do meu pai ali e da minha mãe em Lençóis Paulista, né? Com medo, né, porque tava tendo ameaça, né, assalto ali no supermercado, né, então tava demais, e acredito que por causa disso o meu pai decidiu que queria se mudar dali e queria ir pro Mato Grosso. Por que pro Mato Grosso? Porque meu pai ia uma vez por ano pro Mato Grosso para pescar e caçar, né? Meu pai sempre gostou de pescar e caçar. E ali tem uma cidadezinha no interior do Mato Grosso, onde mora uma irmã da minha mãe, e meu pai todo ano ia para lá. Então o meu pai, junto com a minha mãe, falou assim: vamos se mudar para lá, vamos vender as coisas aqui, e lá a gente começa uma nova história, uma nova jornada. E assim foi, gente. A gente se mudou, né, para essa cidadezinha no interior do Mato Grosso, e ali meus pais, né, começaram outros negócios. Já não mexia mais com a rede de supermercado. Meu pai começou a trabalhar com material de construção, com outros negócios. A minha mãe tinha a loja dela, e ali eles começaram também a trabalhar bastante, mas não como eles trabalhavam em São Paulo. E ali eu lembro que a gente começou a viver também mais livre, porque a cidade era pequena, a cidade estava começando, então ali a gente podia brincar na rua, não tinha perigo, não era como em São Paulo que a gente tinha que ficar trancado, né, dentro de casa, tinha todo um perigo, né, tinha toda, pelo menos naquela época era bem violento, né, quando a gente estava morando ali em Lençóis Paulista. Então a gente ali no Mato Grosso começou a ter um pouquinho mais de liberdade. Agora, gente, eu quero contar pra vocês da parte espiritual, né? Até então, os meus pais eram católicos não praticantes, né? Mas desde Lençóis Paulista, alguém já estava evangelizando os meus pais, né? Estavam evangelizando, falando sobre Jesus, sobre aceitar Jesus e tal. E eu lembro que o meu pai ganhou uma Bíblia e começou a ler essa Bíblia junto com a minha mãe. E eu falo pra vocês, eu não acredito que os meus pais se converteram dentro de uma igreja. Eu acredito que os meus pais se converteram lendo a palavra de Deus. O meu pai, ele leu a Bíblia inteira, ele devorou a Bíblia inteira, né? A minha mãe também. E ali, quando nós chegamos ali nessa cidade do Mato Grosso, os meus pais, eles começaram a frequentar uma igreja batista bem tradicional. E ali eles aceitaram Jesus, né, formalmente, eles se batizaram, e ali meu irmão, a gente começou a frequentar a escola dominical, e ali a semente, né, do evangelho começou a ser plantada no meu coração, no coração do meu irmão, e a nossa família começou a membrar, né, dentro dessa igreja batista tradicional. Gente, até então tudo ia super bem, né? Tudo ia fluindo.
E eu lembro que, passado algum tempo, a minha mãe se tornou líder, né, dos jovens dentro dessa igreja, né? Ela fazia os cultos dia de sábado para os jovens. Ela sempre foi muito dinâmica, né? Como eu sou hoje, eu acredito que eu puxei isso dela. E o meu pai também, ele tinha ali um cargo, cuidava ali fazia parte, acho que, da diretoria da igreja, né? Ele ficava mais nessa parte, e minha mãe liderava, né, os cultos de sábado, que eram os cultos dos jovens, ok? Gente, com 12 anos de idade, eu decidi que eu queria me batizar. E isso nasceu de mim, eu não sei, não me lembro bem, mas eu queria me batizar, acendeu uma chama no meu coração que eu deveria me batizar. E eu falei, mãe, eu quero me batizar, o pastor falou que estava ok, e beleza, né? Vida que segue, vamos lá, vamos se batizar. Chegou o dia do meu batismo e eu lembro que nessa igreja a gente tinha que ir colocar bata branca, né? E ir pra piscina, né? É um batismo corriqueiro comum, como é em quase todas as igrejas. E eu lembro que quando eu entrei no banheiro, né? Para me batizar, para me trocar, na verdade, para colocar minha bata, a minha avó entrou ali, né? E minha avó não gostava de crente, não gostava daquele povo, não gostava da igreja, não gostava de nada, era anticrente. E aí eu lembro que a minha avó entrou ali no banheiro e falou assim pra mim: você tem certeza do que você vai fazer? Você vai cometer o maior erro da sua vida. Eu falei, mas vó, por que você tá falando isso? Não, porque se você batizar, você não vai poder beber, você não vai poder sair, você não vai poder ter uma vida normal, você vai ter que ficar aí, ó, atrás de igreja, atrás de pastor. Ele falou um monte de coisa pra mim. E, gente, eu sei que a gente não lembra de tudo, né, quando a gente tem 12, 11 anos, mas essa memória, ela é muito vívida no meu coração. Mas eu tava determinada. Minha avó ela podia ter falado o que ela quisesse. Eu não ia deixar de me batizar porque ela tava falando aquelas coisas. E eu falei, não, vó, eu já decidi, eu vou me batizar, eu não quero nem saber. E, gente, até o momento em que eu saí do banheiro de bata para me batizar, ela tava ali, olha, pensa bem, olha o que você vai fazer, você vai acabar com a sua vida. E eu saí determinada de bata, fui pra piscina, e aí aconteceu o batismo, o pastor perguntou se eu aceitava Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu falei que sim, tibum na água, me batizei. Mas eu quero contar pra você que não aconteceu nada de sobrenatural, não senti nada de espiritual ou de sobrenatural, mas no mundo espiritual aconteceu algo muito poderoso, que foi eu ter feito uma aliança muito grande com Jesus, né? Uma aliança para a eternidade com Jesus. E mal sabia eu o que eu estava fazendo, mas eu tinha uma vontade, né? Eu talvez não tinha um conhecimento do que eu estava fazendo, mas o meu espírito tinha uma vontade, né? De se batizar, de fazer aquele ato profético, né? De descer as águas. Então ali eu me batizei. Gente, depois que eu me batizei, eu tinha 12 anos. Eu comecei a frequentar ali com a minha mãe, como a gente sempre fazia, tinha acampamento da igreja e tal. Só que eu comecei a perceber, hoje eu comecei a perceber, né? Porque naquela época eu não percebia, mas começou a criar em mim uma semente de rebeldia muito grande, né? Eu comecei a ter ranço do pastor, da igreja, dos jovens, de tudo que envolvia a igreja. E eu comecei a ter uma aversão da igreja. Eu não queria ir no culto, eu não queria mais na escola dominical, eu tava indo obrigada. E pela minha mãe ser líder daqueles jovens, eu tinha que ir, porque minha mãe era líder, então eu tinha que estar lá, né? Porque já tava na idade que eu já tava me encaixando, né, na sala dela, então eu tinha que ir. E eu não queria ir, eu falava, mãe, mas eu não quero ir, eu não tô com vontade. Minha mãe fala, não, você vai. E minha mãe muitas vezes me obrigou. Só que foi chegando uma certa idade que eu falava assim pra minha mãe, tudo bem, eu vou hoje com você, mas depois que acabar o culto, eu quero que você deixe eu ir lá na sorveteria do centro. O que era essa sorveteria lá do centro? Era assim, era onde estavam os restaurantes, os quiosques, onde o pessoal fazia a prévia da festa, né? A pré-festa, né? Então, eu falava, mãe, olha, eu vou na igreja, mas depois eu quero ir um pouquinho lá, que os meus amigos estão lá, né? Eu tinha alguns amigos eu sempre tive amigas mais velhas, então as minhas amigas mais velhas, elas já tinham permissão, talvez, de estar ali um pouco, né?
E eu não tinha, mas eu queria barganhar com a minha mãe. Mãe, deixa eu ficar ali até 10 horas, até 10h30, né? Depois eu te espero. Por que eu te espero? Porque a minha mãe terminava o culto, ela ia pra sorveteria de uma mulher cristã, que era na frente da Assembleia de Deus. Ela ia para aquela sorveteria, junto com todos os jovens da igreja, né, a pastora e suas ovelhas, ia para lá, e a ovelha rebelde aqui, queria, vazar no mundo, queria ir fazer as coisas do mundo. E eu tava encantada, eu queria ir pra festa, eu queria sair, eu queria estar dentro dos grupos, né, do mundo, mas não queria nada com a igreja. E, gente, essa semente, ela só começou a aumentar. Comecei a ficar rebelde, aí minha mãe não queria deixar eu ir pra festa. Eu falei, mãe, agora eu quero ir pra festa, deixa eu ir pra festa. Minha mãe não deixava. E a minha mãe falava, não, você não vai, isso e aquilo outro. Meu pai, não, você não vai, não sei o quê. E, gente, eu comecei a fugir de casa pra ir pra festa. Comecei a fugir, comecei a esperar meus pais dormir, pegar, abrir a casa, sair de fininho, eu e a minha vizinha. Fiz isso, perdi as contas de quantas vezes eu fui pra festa escondido, voltei escondido. E nisso, gente, comecei a fazer um monte de coisa errada, comecei a beber, comecei a sair, enganar meus pais, a mentir e a fazer tudo isso, né? Então, eu me arrependo demais, né, dessa fase da minha vida que eu dei trabalho para os meus pais, né? Eu fui muito rebelde e, nossa, me arrependo amargamente, né? E eu quero dizer para você que é pai e mãe, talvez você esteja passando a mesma coisa com seus filhos. Não adianta você brigar, não adianta você bater de frente, mas tenha um diálogo com seus filhos e ore por eles, porque essa fase, existe uma guerra muito grande no mundo espiritual, onde os pais, eles tentam, né, priorizar os princípios, né, no coração dos seus filhos, mas nessa época, principalmente na fase da pré-adolescência, da adolescência, onde que o inimigo vem trabalhar com muita avidez, né, dentro da mente, né, dentro da identidade. Então, aonde a identidade do ser humano está sendo construída, né, é aonde o Satanás ali, ele vai semear o máximo que ele puder para você ter uma aversão ao cristianismo, uma aversão a seguir os caminhos de Deus. Então, gente, enganei meus pais, menti, né, eu falo que na minha adolescência eu não fui uma boa filha, gente, cheguei a fugir de casa, depois que os meus pais descobriram que eu tava fugindo pra sair pra festa, pra essas coisas, né, eu não fugia de a pé, né, porque os meus pais sempre deu muita liberdade, né, pra gente dirigir carro, né, moto, essas coisas. Então, eu tinha uma bis, né, que eu usava porque eu já trabalhava ali no financeiro, né, da loja do meu pai. Eu usava para trabalhar, para ir, para voltar. De vez em quando eu ia pro colégio, cidade pequena, né? Então, à noite, além de sair escondido, eu tirava a moto e ainda saía de moto sem carteira, né, correndo risco de acidente, bebendo e tudo isso. Gente, eu dei muito trabalho pros meus pais, meu Deus do céu. E só que até então não me arrependia, né? Achava que eu tava no meu direito, que eu tinha que ter os meus direitos, que eles tinham que deixar eu sair, porque eu já trabalhava, porque eu já ajudava bastante em casa, então pra mim eu tinha os meus direitos. E eu tava muito rebelde, mas muito rebelde mesmo. Gente, aí chegou uma fase, né, apanhei demais. Nossa, meu pai me dava cada coça, apanhei, rebelde. Aí eu lembro que quando meu pai descobriu que eu tava fugindo, eu levei uma surra, gente. Eu levei uma surra, né, de ficar uns vergão, assim, bem vermelho mesmo, ter que banhar de salmoura. Mas, gente, pensa na menina ruim que... Meu pai descia uma lágrima e meu pai falava, você tá arrependido? Eu falava que não tava e batia de frente. Não respondia, mas eu falava, não tô arrependida, não saiu uma lágrima. Depois que eu levei essa surra, se eu não tô enganada, eu fugi de casa e fui pra casa da vizinha. Passei 3 dias lá. Acho que 2 dias lá. Até que eu falei, não dá certo ficar aqui, que eu vou ficar fugindo de casa? Voltei pra casa, né? Igual o cachorro arrependido. E meus pais, como todo pai e toda mãe,
me receberam, né, mas impondo algumas condições. Aí nessa época já me tomaram o celular, já me tomaram um monte de coisa, um monte de regalia que eu tinha, e aconteceu que colocaram uns freios em mim, né? Então meu pai começou a cuidar mais, a ficar mais de olho. E gente, chegou uma época que eu comecei a namorar. Aí quando eu comecei a namorar um rapaz que, nossa, meu pai e minha mãe podia ser qualquer outro, menos aquele. E eu falava, não, quero namorar esse, tô gostando desse. E eu falei, olha, pai, né, deixa eu namorar, tal, né? Já tinha 15 anos. E o meu pai, eu acho que para não me perder, mais do que ele já via que estava me perdendo ali pro mundo, para as coisas do mundo, talvez ele pensou, né? Meu pai e minha mãe devem ter pensado assim, então é melhor deixar, que pelo menos namora aqui em casa, eu tô vendo, eu coloco o limite para sair, tal. Meu pai era contra esse relacionamento, minha mãe também era contra, mas eles deixaram eu namorar, né? E vida que segue, namorei por 2 anos e meio, uma coisa assim. E logo eu cansei daquele namoro que também era um namoro tóxico, não me fazia muito bem. Eu queria sair para estudar e eu sabia que se eu continuasse com aquele namoro, né, talvez impediria que eu saísse para fora para estudar. Então, quando foi chegando uns 2 anos e meio, eu acredito sim, eu terminei aquele namoro, não queria mais, foi muito difícil sair, gente, desse relacionamento, né? Foi muito difícil, mas quando eu já estava namorando, as coisas deram uma sossegada no quesito que eu saía, né? Quando saía com esse namorado, meu pai dava horário para chegar, né? E meu pai mantia ali nas rédeas curtas, mas mantia, né, a gente ali. E, gente, né, coitado meu pai e da minha mãe, meu Deus, quando eu imagino todo o sofrimento, né, que eu causei para eles, eu fico assim, meu coração chega a doer, porque eu não queria ter feito essas coisas, mas eu fiz por rebeldia, fiz porque não tinha ideia na cabeça, né? Não imaginava, né, o transtorno que isso podia causar para os meus pais. Mas meus pais sempre tiveram muita sabedoria, sempre foram um homem ou uma mulher de Deus que oraram muito por mim. E se hoje eu tô aqui contando para vocês que eu venci, que eu sou uma mulher vitoriosa, graças a eles que não desistiram de mim em oração. Então, se você é um pai, uma mãe e talvez os seus filhos estão fazendo o que eu fiz lá atrás, não desista dos seus filhos, né? A circunstância atual não determina o futuro deles. Então, acreditem que o seu filho, talvez ele esteja aí na droga ou em qualquer coisa que aborreça ou entristeça o seu coração, mas o futuro pertence a Deus. Então, ore, peça a Deus, né? Cuide, ame, como os meus pais fizeram comigo. Então, meus pais podiam ter me abandonado, podia ter me deixado, podia ter feito o que quisessem comigo, mas eles não fizeram, eles me acolheram, meus pais me amaram em oração, e meus pais tiveram muito jogo de cintura para não me perder de vez pro mundo, né? Gente, eu fui muito festeira, fui muito namoradeira, gostava de sair, né? Era uma pessoa muito metida, muito orgulhosa, muito prepotente, porque foi chegando um estágio onde os meus pais começaram a crescer financeiramente. Não nasci em berço de ouro, gente, mas quando eu percebia que meus pais estavam bem engajados, né, crescendo financeiramente, nossa, ninguém me suportava não, tudo eu era melhor, tudo eu tinha, tudo eu fazia, tudo. Sempre fui uma pessoa, né, até Deus me quebrar, me lapidar, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que sempre se achou melhor que as outras, um sentimento de superioridade muito grande. Então, gente, eu tinha esse sentimento, né, porque eu me escorava em tudo aquilo que os meus pais estavam construindo, que eu via, né, que eles tinham crescido, que eles estavam construindo naquela época. Eu me tornei uma pessoa
meio que insuportável, metida, fresca, o que vocês quiserem chamar, e por aí vai. Hoje eu tenho coragem de admitir isso, mas na época eu não admitia de jeito nenhum. Pagava de humilde, pagava de que eu era uma réus humilde, e mas no fundo me achava, né, muito um complexo de superioridade muito grande. Então, gente, o que aconteceu? Foi chegando a época que eu ia estudar pra fora, e eu acabei fazendo vestibular em Fernandópolis, né, numa cidadezinha de interior, e acabei passando lá para vestibular eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar na área de estética e cosmetologia. Até então eu falei assim, bom, eu faço estética e cosmetologia, coloco a minha clínica e vida que segue, né? 3 anos, na época acho que era 2 ou 3 anos de faculdade, não lembro. Então até então meus planos eram esse. Por quê? Sempre tive vontade de ser médica, mas devido à dificuldade de passar num vestibular no Brasil, era algo para mim extremamente meio que impossível, né? Naquela época também não tinha ali muitos cursinhos bons, e não tinha, para mim eu não cogitava a possibilidade de fazer, de passar para um curso de medicina no Brasil, não passava, né? Eu não era a aluna mais estudiosa, né? Sempre fui uma aluna de nota mediana, mas eu não cogitava, né, em passar para um curso de medicina. Aí aconteceu, gente, que assim que eu fiz o vestibular, passei lá para estética e cosmetologia em terceiro lugar na faculdade. O meu pai foi, era faculdade particular, meu pai foi, pagou um semestre inteiro da faculdade. Nós já estávamos preparando para montar apartamento, para montar as coisas, tudo certinho lá. Tava tudo já ajeitado já para ir, até que um amigo do meu pai chegou e falou assim que ele estava cursando medicina na Bolívia, e se eu não tinha interesse, que lá não precisava de vestibular, que lá era super tranquilo, e que se ele quisesse, ele me auxiliava, né, nas coisas que eu precisasse para lá, e que lá era a faculdade, em vez de 6 anos, era praticamente 7 anos, tal. Explicou ali pro meu pai, né, do jeito dele. Só sei que o meu pai chegou em casa e falou assim: Lari, você tem coragem de ir pra Bolívia para fazer medicina? E eu peguei e falei: pai, eu tenho coragem. E eu falei assim, mas como que é isso? Aí ele me explicou, tal, e naquela época, né, no terceiro ano, tinha algumas pessoas ali que estavam, né, também com os mesmos pensamentos de ir pra Bolívia para fazer medicina, tal. E acabou que juntamos o útil ao agradável e fomos para Bolívia, fomos, né, para Santa Cruz de la Serra, né, começar a minha jornada universitária ali. Então, gente, eu acho que com 17, 18 anos, né, meus pais, com outros pais, levou não só eu, mas outras meninas também que estavam indo para cursar, né, nos levou ali, arrumou lugar pra gente ficaram ali acho que nem uma semana direito, né, só organizaram o lugar, compraram as coisas que a gente precisava e voltaram, né. Meu pai não podia ficar muito tempo ausente dos negócios, então acredito que acho que no máximo 4 ou 5 dias meus pais estiveram ali e deixaram a gente ali. E eu comecei a faculdade, né, como todo universitário, comecei a minha vida universitária. No primeiro ano não foi fácil, porque além de você ter que fazer o curso de medicina, que é um curso difícil, né, eu tinha que me adaptar ao idioma. E, gente, não é fácil você começar fazer medicina, porque medicina não é fácil nem aqui no Brasil, nem na China, em nenhum lugar. Mas não é fácil você começar um curso e ter que aprender a língua ali, ter que aprender aquele curso num outro idioma que não é o seu idioma materno, né? Então não é sua língua mãe. Então para mim foi algo muito difícil mesmo. Então eu fiz amizade com a Érica. A Érica é ainda uma das minhas melhores amigas hoje, ela tá na Espanha, quero mandar um beijo pra ela. A Érica me ensinou a falar o espanhol, porque eu comecei a andar bastante com a Érica e a gente não se entendia, gente, muito. Vocês não têm noção. A gente não se entendia muito,
Mas a gente gostava de ficar perto uma da outra e a gente fazia as coisas junto, ela ia pra minha casa, a gente saía junto, ela me ensinava. Gente, com 6 meses eu já tava falando super bem o espanhol, eu já estava apresentando o trabalho, né? Bem no final desse ano eu já conseguia apresentar trabalho em espanhol, porque eu passava muito tempo com a Érica, muito tempo conversando com ela, e eu dou graças a Deus a vida da Érica, porque foi por causa dela que eu fiquei fluente em espanhol, né? Então eu tenho essa outra língua que eu aprendi, né? Cursando, né, medicina na Bolívia, mas foi graças a Érica que me impulsionou, que me ajudou e que foi uma bênção na minha vida, então eu sou muito grata a ela. Eu sei que a maioria dos brasileiros lá chegam no último período, às vezes gaguejando, não sabendo falar direito, porque convive muito com brasileiro, mas como eu convivia muito com ela, eu acabei pegando até o sotaque, né? Tinha pessoas que chegaram a achar que eu era numa certa etapa, né? Não no primeiro ano, mas foi passando algum tempo. Tinha gente que, pelo meu sotaque, por pegar o sotaque deles, por falar bem, achava que eu era boliviana. Então, valeu a pena, né? Ter essa professora maravilhosa que foi a Érica na minha vida. Gente, fiz muitas amizades boas na faculdade, né? O meu primeiro ano foi um ano de muito estudo, né? Foi um ano que eu falei assim, olha, esse ano eu não vou pra festa, eu não vou fazer nada, né, que eu fazia lá no Brasil, esse ano eu vou me dedicar, eu vou passar em todas as matérias, e assim foi, gente. O primeiro ano eu levei muito a sério a faculdade, né, passei com boas notas, né, e foi indo. Só, gente, que passou um ano e eu comecei a dar uma capengadinha, né. Eu comecei a levar com a barriga mais a faculdade, aí comecei a sair um pouco. O primeiro ano eu não saí, não fiz, fiquei super tranquila, mas no segundo ano eu já queria ir pra festa, no segundo ano eu já comecei a dar uma capengadinha, que eu falo, né? Então eu ia levando, né, a faculdade, não de qualquer jeito, mas eu ia levando do jeito que eu podia, né? Aí ficar ali sozinha não era fácil, ficar ali naquele lugar, sozinha, naquela cidade, longe dos seus pais. Então, quando chegou o segundo ano, eu comecei a sentir um vazio muito grande, um vazio, assim, enorme, uma falta de estar com Deus, de estar perto de Deus. E até então eu não ia em nenhuma igreja, eu não assistia nada, né, para me edificar. Só que eu sabia o caminho, eu sabia, porque meus pais tinham me ensinado. Então, passou algum tempo, eu comecei a pesquisar se tinha alguma igreja, né, ali que era em português. E eu descobri uma igreja que tinha em português, né. Acho que os cultos eram de sábado. E eu comecei aí. Então, aí eu ficava meio assim, eu ficava meio semestre sossegada, ia na igreja, aí no outro semestre aí eu dava uma bagunçada, aí eu falava, não, esse semestre aqui eu vou aproveitar, aí no outro eu ia pra igreja, aí no outro eu ia aproveitar, e fui levando, gente, com a barriga, desse jeito, né, a minha vida universitária. Não conseguia me firmar, porque as distrações do mundo acabavam que me chamava, né, o diabo, ele sabe os pratos que ele coloca na sua vida, ele sabe o tipo de distração que ele vem colocar na sua vida para te desviar. Então, a hora que eu queria firmar ali, ficar certinha, acontecia o quê? Acontecia que eu dava uma cambaleada. Então, era nessa mornidão, né? Mornidão, porque eu ficava na igreja, às vezes saía da igreja e depois da igreja ia para uma festa, né? Saía da igreja, ia para casa, me trocava e ia para uma festa. Então, levei, né, por algum tempo a faculdade assim. Eu acredito que o segundo, o terceiro e o quarto ano foi dessa forma, né? Que eu dei achei a igreja, tava ali, mas o mundo também ficava me chamando, né? As festas, né? Você tá num país que você mora sozinha, pode sair a hora que você quer, pode fazer o que você quiser, praticamente você é dono do seu nariz, você compra o que você quiser. Então eu acabei que tive muita liberdade, né?
Mas eu era bem consciente, tinha muito medo, sempre fui muito temerosa, né, em sair, acontecer alguma coisa de errada. Gente, graças a Deus, nunca me envolvi com droga, nunca usei droga, nunca, né, essa parte aí, tive muitas oportunidades, né, porque se você acha que a droga aqui no Brasil é liberada, na Bolívia tem, assim, a rodo. Então, dentro da jornada universitária, né, dos estudantes de medicina, tem muita, não só cocaína, maconha, tudo que você imaginar, mas nunca fui de ser uma usuária de droga, de nada, porque era algo assim que pra mim era algo muito extremo já, né? Eu chegava a sair, beber, fumava cigarro nas festas, nas baladas, mas não passava disso também, né? Eu gostava era mesmo de ostentar, de ir pra festa, colocar um camarote, né? Às vezes camarote que tinha 20 pessoas, que eu colocava um camarote, só era eu e uma amiga minha, e ali pra mim era o máximo da vida, era aquilo ali, né? Então, gente, ostentava por quê? Porque quando eu comecei a minha jornada universitária, eu também comecei a empreender um negócio. Eu montei um negócio, né, online, que chamava Lara Hair, e eu vendia mega hair para salões de beleza, para as universitárias. Então eu comecei a fazer muito dinheiro, né? Então, além do que meus pais mandavam, que era suficiente, eu comecei a ganhar muito dinheiro com esse negócio. Então, eu queria viajar, eu viajava, eu queria ir pra festa sexta, sábado, domingo, eu ia, e não ia de camarote, pagava o melhor lugar, né? Então, assim, vivia uma vida mesmo de ostentação, né? Trabalhava, né? Ganhava meu dinheiro, sempre gostei de ganhar dinheiro, sempre gostei de fazer dinheiro, né? Ganhar não, fazer dinheiro. Então eu sempre via oportunidades e fazia, né? Eu acho assim que eu puxei um pouquinho, né, do empreendedorismo do meu pai e da minha mãe. Minha mãe, né, quantas e quantas vezes foi pro Paraguai, né, quando ela tinha loja e trouxe coisa para vender e tal. Então, todas as férias que eu voltava pro Brasil, eu lembro que a minha mãe, ela é pintora, ela pinta tela, né? Então, eu lembro que uma vez eu falei assim pra minha mãe, eu falei assim, mãe, antes de eu começar a vender, eu abri o Lara Hair, né? Eu falei, mãe, me dá um dinheiro pra mim comprar umas coisas pra mim vender aí. E eu lembro, gente, que naquela época, R$1.000 era muito dinheiro. E eu lembro que a minha mãe vendeu uma tela e me deu R$1.000 pra mim comprar de coisa. E como eu gostava muito, eu andava nas feiras, eu conhecia tudo, eu sabia onde tinha no preço assim do mais barato, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todas as feiras, então eu sabia o que comprar e eu sabia, né, que preço eu ia vender. Então eu peguei aqueles R$1.000, gente, eu acho que de R$1.000 eu fiz um 7 naquela época. E eu peguei e entreguei, e falei pro meu pai guardar pra mim aquele dinheiro que quando eu precisasse eu ia pedir pra ele. Aí logo eu comecei a ver que o negócio de cabelo era bem rentável, dava pra ganhar bastante dinheiro, né? E eu comecei a vender cabelo, né? Cabelo humano. Então eu tinha as fontes, eu tinha as pessoas que trazia pra mim e eu mandava preparar, mandava pôr cortina e vendia, né? Então eu acabava fazendo um dinheiro bom extra na faculdade. Gente, eu fiquei mas tão vidrada com esse negócio de empreender, que chegou uma hora dentro da faculdade, meu pai vai lembrar disso, eu queria montar uma loja lá, eu queria que meu pai me emprestasse uma quantidade significativa de dinheiro para começar uma loja. Vocês não têm ideia, porque você começa a empreender, você começa a fazer dinheiro. Eu, uma menina ali de 19, 20 anos, ganhando aquele tanto de dinheiro, eu falei assim, gente, né? Mas eu ganhava, mas eu também gastava, né? Eu falava, gente,
que o negócio bom é montar uma loja, né? E aí eu cheguei falando pro meu pai, falei, pai, vou montar uma loja aqui, assim, assim, assim. Olha, eu acredito, né, que se fosse em outra época, ou em outra fase da minha vida, o meu pai teria super me apoiado. Só que como ele sabia que eu precisava terminar minha faculdade, ele, né, jogou água nos meus planos, falou assim, Larissa, você tá aí, minha filha, para estudar, você já tá fazendo esse negócio aí, que você tá vendendo seus cabelos, então, minha filha, põe o pé no chão, termina a faculdade, você não precisa estar montando loja, estar montando isso, porque, gente, era tão emocionante fazer dinheiro, né? Tudo que eu pegava eu fazia dinheiro. Cada vinda que eu vinha de férias pro Brasil eu fazia um monte de dinheiro. Então eu falava assim, gente, esse negócio aqui é muito bom. E na faculdade estudar, né, não dava dinheiro. Então eu falava assim, gente, esse negócio aqui é muito bom. E foi aí que eu falei assim pro meu pai que eu queria montar essa loja, que eu já tinha visto um ponto e que não sei o que e tal. Aí ele falou assim, não, que era pra mim estudar, que era pra mim focar. Aí ele não concordou com a minha proposta que eu tinha feito pra ele. E eu falei, eu vou continuar com o meu negócio aqui, online, que eu tinha, né? E eu vendia super bem, né? E falei pra ele que, beleza. Passou o tempo, né? Fui levando a faculdade desse jeito. Eu era estudante de medicina, empreendedora, né? Muambeira. E gostava muito de festa, de viajar, de curtir. E aproveitei bastante a minha jornada universitária. Se eu falar pra vocês que eu não aproveitei, tô mentindo. Aproveitei, fiz muita coisa, passei, viajei, conheci muitos lugares. Só que foi chegando, né, esses vazios, né, esses confrontos, né, essa sensação de que eu tinha tudo, mas não tinha nada. Chegava um domingo, um sábado, eu tava super triste, sozinha no meu apartamento, e eu falava assim, meu Deus, eu tô aqui e tal. Aí eu comecei a frequentar mais essa igreja, né, que tinha culto em português no dia de sábado, e queria ali me firmar, queria fazer as coisas direito, né. Então, assim, eu fui amadurecendo. Eu lembro que eu cheguei em uma fase, assim, que eu comecei a amadurecer mais. Foi quando eu comecei a ter uma visão mais empreendedora, né? Ter uma visão mais de trabalhar, ter gosto de comprar e vender. E foi aí que eu comecei a amadurecer mais um pouco, né? A minha cabeça, e comecei a tentar buscar mais a Deus nessa parte. Aí, pessoal, teve uma vez que o meu irmão, ele queria ir pra Bolívia. Aí foi ele e com um rapaz que trabalhava na loja e um amigo do meu pai. Eles foram me levar pra lá pra mim retomar aquele semestre, né? Eu tava de férias no Brasil e eles voltaram pra retomar ali. Então, aconteceu que quando nós voltamos, era carnaval, eu fiz um tour turístico com eles passearam e tal, e eu cheguei um pouco mais cedo, né, do que eu sempre chegava. Eu sempre chegava ali faltando uma semana para começar a aula, ou às vezes já tinha começado a aula, porque a primeira semana nunca tinha nada assim de tão importante, mas a gente tinha chegado ali um pouco, bem mais cedo, né, ali. E eles passaram algum tempo ali, passaram a época de carnaval, foram embora e eu fiquei sozinha no apartamento. Nessa época eu morava com um amigo meu, mais outro amigo, né? Morava eu e mais 2 amigos, eu já tinha mudado acho que 2, 3 vezes de apartamento, e morava eu e mais 2 amigos. Então eles não tinham chegado e eu tava sozinha ali no apartamento. E aconteceu que antes de começar as aulas, já tinha chegado alguns amigos, eu tinha uma amiga colombiana, eu tinha alguns amigos que começaram a chegar e a gente combinava, vamos jogar um truco hoje, vamos fazer coisa de universitário, né, gente? Vamos fazer um churrasquinho hoje, vamos fazer uma comida aqui na minha casa, ou vamos fazer na casa do fulano, na casa do cicrano, até as nossas aulas voltarem, né? Aí, gente, nessa época, eu comecei
né? Eu quero aqui dar uma resumida. No decorrer da faculdade, eu tive relacionamentos, né? Não tive nenhum namoro sério, pra falar assim, eu tive um namoro sério. Não. Tive relacionamentos que não duravam muito tempo, né? Não durava muito tempo e eu não queria, né? Não queria me apegar, né? Não queria namorar, queria curtir a vida universitária. Então eu não tive, né, um namorado sério assim, pra falar assim, nossa, eu passei tanto tempo namorando sério, tal. Não, eu tive relacionamento, sim, mas não era algo sério ao ponto de eu me entregar como eu tinha me entregado naquele primeiro relacionamento, que pra mim foi muito traumático. Então, o que aconteceu? Quando a gente tava lá com esses amigos, né, e tudo, fazendo churrasquinho aqui e ali, desde o Brasil eu tinha começado a conversar pelo Facebook, pelo chat do Facebook, com um coreano, né, com um asiático chamado Yuki, né, que naquela época o pessoal chamava ele de Bona, né. Então eu comecei a conversar ali com o Yuki pelo Facebook e a gente começava a conversar, tal. Eu sabia que ele mexia com algumas coisas de festa, era dono de uma empresa de som, tal, mas conversando como eu conversava com talvez um monte de gente ali no Facebook, conversava normal, não conversava com nenhuma intenção, não, e ele conversando como um amigo mesmo. E conversei com ele um pouco, né, quando eu tava no Brasil, e quando eu cheguei ali em Santa Cruz de La Serra, eu comecei a conversar com ele novamente, e a gente começou a conversar, e foi indo que a gente começava a conversar todo dia. Eu tava solteira, livre, desimpedida, eu acredito que ele também, e numa desses jantas que a gente tava fazendo, eu lembro que a nossa amiga colombiana falou que queria fazer um pato colombiano. E aí ele tinha, nesse dia, a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Eu lembro que ele pegou e falou assim pra mim que queria que a gente saísse. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E todo dia eu dava um migué, né? Uma desculpa. Eu falava, olha, hoje eu não posso, porque isso, porque aquilo, né? Eu não tinha interesse nenhum em me envolver com ele, em me relacionar com ele, nem nada. Aí eu falei, não, hoje a gente vai fazer um pato colombiano aqui, os meus amigos, tal. Aí eu falei, nossa, falei que vou fazer um negócio aqui na minha casa, vai ficar chato. Aí eu falei assim, se você quiser vem, né? Você vai ser muito bem-vindo, eu moro aqui em lugar tal. E achei que ele não ia. Aí ele perguntou assim, o que vocês gostam de tomar? Eu falei, eu gosto de beber tal coisa, assim. E aí, gente, olha o que aconteceu. De repente, deu a hora lá que a gente tava lá, eu achei que ele não ia. O homem me chega lá com acho que uns 10 litros da bebida que eu falei que eu gostava, uma de cada. E beleza, eu fiquei surpresa, cumprimentei ele, apresentei ele pro pessoal, tudo. E ali a gente jantou, jogou truco e conversamos, tal. E foi legal, ele, cara, gente boa, me tratou como uma princesa. E no outro dia ele falou assim, amanhã eu vvou fazer um almoço na minha casa, eu quero que todos vocês vão. Mas esse todos vocês, ele falou assim, eu quero que todos vocês vão, era porque ele não queria só me convidar, ele queria convidar meus amigos pra mim não dar desculpa de não ir, né? Falar, eu não te conheço, como eu vou na tua casa e tal. Gente, no outro dia, aí o pessoal super aceitou, não, nós vamos e tal, nós vamos e tal. E, gente, isso foi começo de 2012, tá? Anota aí, começo de 2012. Passou o carnaval, a gente se conheceu e começamos isso aí. Ele começou a se interagir com os meus amigos e a gente começou a sair aqui, ali, tal. E aí eu lembro que ali em uma das jantas, ou almoço que ele fez, não me lembro bem, já tinha passado algum tempo, né? Que ele falava, vamos sair pra tal lugar, tal. Eu lembro que
ele morava numa casa e eu lembro que ele veio e me roubou um selinho assim e eu falei, nossa, eu não gostei na hora, eu falei assim, olha, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero namorar ninguém, e porque eu não tava fechada mesmo, eu não queria, e eu falei pra ele que eu não queria, aquilo ali me assustou um pouco, e beleza, ele veio, deu uma esquivada assim, e só que foi indo, foi passando o tempo, ele foi me conquistando, porque eu via que ele não era igual os rapazes universitários. Por ele ser mais de 10 anos mais velho que eu, por exemplo. Na época, eu acho que eu tinha 21 e ele devia ter 34 anos, então ele era bem mais velho que eu. Então, ele não era como os meninos da minha idade, da faculdade, que só queria curtir, que, né? Não, ele me tratava igual uma princesa, né? Eu lembro, eu acho, eu não tô lembrada, tipo assim, teve um dia que eu saí para dar uma volta com ele, e no lugar no outro dia eu recebi um buquê de flor com rosa vermelha, coisa mais linda, então eu comecei a viver algo que eu nunca tinha vivido em nenhum outro relacionamento. Então, pouco a pouco eu lembro que eu fui, tipo, me abrindo, né? Eu falava assim, nossa, esse cara aqui, ele não quer só brincar com a minha cara, ele quer namorar comigo, ele quer alguma coisa séria comigo, né? E, gente, sabe o que é conto de fada? Sabe o que é um conto de fada? Eu vivi um conto de fada. Vivi uma história linda. Com o Yuki, ele era um homem assim que faltava estender um tapete vermelho para mim passar. Ele fazia de tudo e mais um pouco por mim. E eu sempre tive uma queda por asiático. Sempre, gente, sempre. Eu acho que o meu primeiro beijo, meu primeiro beijo foi no asiático, se eu não tô enganada, né? Eu sempre tive uma queda por asiático. Então, por ele ser coreano, tava dentro do meu perfil asiático, eu, né, já tinha uma queda e faltou o quê? Faltou ele só só me tratar um pouquinho bem pra mim ficar apaixonada, gostar, né? E comecei a me entregar ali naquele relacionamento. E, gente, não demorou muito, a gente começou a namorar, eu comecei a gostar muito do Yuki, muito mesmo, ao ponto que nem eu fazia ideia, né? Meus pais ficaram muito assustados por ele ser bem mais velho que eu, tal, e a gente começou a namorar. E a gente começou a criar planos, né? Planos de casar, planos de ter filho e tudo. E eu acho que eu já tava no quarto. Eu tava no quarto ano de faculdade. Isso, devia estar no quarto ano de faculdade. Então eu comecei, tipo, a me entregar naquele relacionamento com um homem que eu via como perfeito, que me tratava igual uma princesa. Não tinha o que falar dele, né? Ele estava assim num âmbito que eu não esperava, não fazia ideia de talvez viver algo que eu estava vivendo naquela esfera, né, com o Yuki. Então foi algo assim muito lindo a nossa história. Foi algo assim, foi um conto de fadas. Eu vou falar para vocês que foi um conto de fadas que não acabou do jeito que eu imaginava, mas foi algo muito impactante, né? Gente, já vai dar 1 hora dessa primeira parte e eu gostaria de encerrar aqui e deixar vocês um pouquinho instigados para amanhã, para o segundo vídeo que eu vou desse testemunho. Eu vou estar postando amanhã a segunda parte, depois a terceira. Então, eu acredito que até aqui, né, eu consegui prender um pouquinho sua atenção. E o vídeo já passou, né, do tempo que eu falei, eu vou fazer no máximo 40 minutos, já tá com 53 minutos. Mas amanhã eu vou contar a metade, né, que falta.
e logo depois eu vou estar finalizando, né, no último vídeo e resumindo. Gente, se esse testemunho fez sentido para você, se você foi motivado, se você foi tocado, se fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não é fácil expor, abrir a caixa da minha vida, contar minha história, mas eu tenho certeza que no final do meu testemunho você vai ver como que Deus é fiel e Ele é poderoso para cumprir todas as promessas nas nossas vidas, tá? Então quero deixar um beijo no seu coração, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta aqui se você me conheceu em alguma fase da minha vida e se você foi testemunha das coisas que eu vivi. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e amanhã continuamos com essa fase 2.